Já estamos gravando. Pronto, já estamos sendo gravados. Pois bem, pessoal, hoje, na semana passada, eu terminei o conteúdo de relações ecológicas, falando sobre todas as relações ecológicas, e eu já ia fazer alguns exercícios com vocês sobre esse tema. Então, hoje eu vou continuar com esses exercícios, vamos fazer ele rapidinho, e depois, no final, eu já vou começar com o conteúdo mais importante de ecologia, o que faz ser o conteúdo mais importante de biologia inteira como um todo para o Enem, que é o conteúdo dos ciclos biogeoquímicos, que é basicamente ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio. Mas por que é tão importante assim? Porque basicamente todos os nossos problemas ambientais decorrentes do aumento do efeito estufa, do buraco da camada de ozônio, estão relacionados a esses ciclos biogeoquímicos. Então, se você analisar as questões de biologia do Enem dos últimos 10 anos, você vai ver que a grande maioria leva algum tipo de conceito relacionado aos ciclos biogeoquímicos. Não apenas de biologia, também vai cair questões em química e em física, ou até mesmo em geografia, com esse tipo de conteúdo, que ele é muito importante a nível de Enem. Então, se eu falei lá no começo do ano que ecologia é a cereja do bolo de biologia, então os ciclos biogeoquímicos é a cereja da cereja é o suprassumo da importância na biologia. Então, eu quero trabalhar com bastante calma, bastante cautela com vocês. Vou começar hoje, provavelmente não vai dar tempo de terminar hoje, na semana que vem a gente termina, e já começamos uma bateria de exercícios até o final do nosso curso, beleza? Então, para finalizar, vou fazer alguns exercícios com vocês do conteúdo que nós estudamos na última semana, que é o conteúdo de relações ecológicas. Deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês. Primeiro eu tenho que abrir aqui o Word e abrir o PowerPoint e localizar onde que eu estou. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Depois eu vou disponibilizar o meu arquivo de PowerPoint, porque basicamente todo o conteúdo de ecologia está nele. Eu fui apenas aumentando os números de slides para cada conteúdo. Agora eu tenho que achar onde que eu parei da última aula para dar prosseguimento. Estou aqui. Deixa eu entrar aqui, vou compartilhar com vocês agora. Cadê isso? Foi não. Foi? Vocês estão visualizando o slide? Sim. Beleza. Pessoal, então na última semana eu falei na última aula sobre as relações ecológicas, tanto as harmônicas quanto as desarmônicas, e agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse conteúdo. Eu vou começar com um conteúdo, uma questão simples, que diz o seguinte: as esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. Então, aqui eu tenho duas relações ecológicas com a esponja. As relações ecológicas presentes no texto são quais? Quais que a gente pode atribuir aí? Vamos pensar, eu tenho animais que vivem, que moram dentro de esponja, usam ela como habitação. Esse é um tipo de relação ecológica onde nós temos um hospedeiro e um inquilino. Quando eu tenho um inquilino, significa que ele vive no corpo do animal ou dentro do animal sem causar prejuízo. Então é uma relação de inquilinismo. A outra relação que a gente vê aqui é uma relação de troca de ajudas. Como assim? Esses caramujos, esses moluscos, crustáceos que têm essa carapaça, eles usam a esponja como forma de camuflagem, eles se tornam imperceptíveis aos predadores, e em troca, as esponjas se alimentam dos restos alimentares desses
animais. Então eu tenho uma troca de ajuda que ela não é necessariamente obrigatória, ou seja, se a esponja ficar sem o caramujo ou sem o crustáceo, ela vai viver numa boa. Se o crustáceo também consegue viver numa boa sem a esponja. É o tipo de relação. É bom estar com você, mas se eu não estiver com você, eu sobrevivo. É um tipo de relação que nós conhecemos como protocooperação, porque ela não é obrigatória. No caso do mutualismo, é uma relação onde há obrigatoriedade do envolvimento dos dois indivíduos. Se um deles sair da relação, o outro vai morrer. Então, no caso aqui, nós temos um caso de inquilinismo e um caso de protocooperação. Então, a resposta correta é a letra B. Inquilinismo e protocooperação. Próxima pergunta. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de... É o que eu falei agora há pouco. Eu tenho uma troca de ajuda. No caso dos líquens, as algas realizam a fotossíntese e produzem o material orgânico, repassam para os fungos, e os fungos, em contrapartida, eles possuem os seus micélios que eles ramificam para todas as direções, podendo aumentar a área de absorção de água e sais minerais. Então, eles absorvem a água e sais minerais e repassam para a água que faz a fotossíntese. Então, eu tenho uma troca de ajuda mútua e é uma troca obrigatória. Por quê? Sem as algas, os fungos não têm alimento, eles não fazem fotossíntese, eles não são seres autotróficos. Em compensação, as algas não têm ramificações, não têm raízes, elas não conseguem absorver água e sais minerais. Então, um depende do outro obrigatoriamente. Esse tipo de relação é chamado de mutualismo. Então, a resposta correta é a letra C. A diferença entre mutualismo e protocooperação está na obrigatoriedade da relação. Se a relação é obrigatória, ou seja, eles não vivem se não estiverem juntos, mutualismo. Se ela não é obrigatória, ela é favorável, mas não necessariamente indica a obrigatoriedade, então é uma protocooperação. Próxima pergunta. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta, uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência. Ao separar, por que isso acontece? Vamos imaginar aqui. Eu tenho uma planta-mãe, se eu tenho várias sementes germinando ao redor dela, eu vou ter uma... Eu vou acabar falando a resposta. Vamos ler de novo aqui. Ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos. Então, qual é a vantagem de você espalhar sementes para vários locais mais distantes possíveis? A resposta correta, muito simples, é a competição. Duas árvores competem pelos recursos do solo, competem pela água, competem por nutrientes. Quando eu falei na semana passada sobre o amensalismo, eu citei o exemplo do eucalipto. O eucalipto tem uma estratégia onde ele seca o solo, ele absorve praticamente toda a água do solo e sais minerais, deixando o solo pobre para que outras plantas diferentes possam crescer no local. É um tipo de amensalismo, porque ele evita o desenvolvimento de outros seres na região. Então, a dispersão ela favorece o quê? A diminuição da competição. Uma planta não vai competir com a sua planta mãe. Então, eu espalho as plantas numa área muito maior para que todas possam ter o acesso aos nutrientes de forma adequada. Então, esse tipo de comportamento ele vai impedir a competição entre as plantas. Próxima pergunta. Algumas relações ecológicas causam benefício para apenas uma espécie, não prejudicando nem beneficiando a outra. São aquelas onde apenas um indivíduo é beneficiado, mas o outro é indiferente. Um exemplo clássico ocorre entre a rêmora e o tubarão. Nesse caso, a rêmora, que é um peixe também chamado de peixe-piloto, prende-se ao corpo do tubarão e alimenta-se dos restos de suas presas. Então é uma relação que é benéfica para a rêmora, porque ela vai ter alimentos constantes, e ao mesmo tempo para o tubarão é indiferente, porque ela não causa nenhum prejuízo para ele. Ela se fixa nele, mas ela não extrai nenhum recurso, não incomoda ele. Então é uma relação neutra para o tubarão e benéfica para a rêmora. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa relação ecológica. Ela é conhecida como comensalismo.
Então, o comensalismo é o tipo de relação ecológica onde um indivíduo se alimenta dos restos alimentares de outro indivíduo. É o caso dos animais carniceiros, por exemplo, o urubu, o abutre, o chacal, a hiena, que eles esperam os grandes predadores terminarem a sua refeição. Quando o leão, quando o leopardo comeu, se satisfez, ele vai embora, a carcaça que fica serve de alimento para vários animais. Então, são animais comensais. Inclusive, no nosso próprio intestino, nós temos uma microbiota comensal. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum vocês fazerem exames de fezes e aparecer que vocês estão com Entamoeba coli. Entamoeba coli é um tipo de ameba que ela é comum no sistema digestório. Ela não beneficia em nada, ela não nos beneficia, não tem nenhum tipo de benefício para nós, mas também não prejudica, não causa doença. Então ela é um protozoário comensal, ele vive em comensalismo com o nosso corpo. Não nos prejudica e ao mesmo tempo também não ajuda, e para ele é bom porque ele vai se alimentar dos nossos restos alimentares. Ele fica ela se localiza no intestino grosso, que é o local de formação das fezes, que é justamente o material que nós vamos liberar para fora do corpo. Mas não confundam a Entamoeba coli, que é comensal, com a Entamoeba histolítica. A Entamoeba histolítica é um protozoário parasita, porque ele causa lesões no tubo digestório e que podem levar, inclusive, até a morte do indivíduo, caso ela migre para regiões do sistema nervoso, por exemplo. Então, nós temos dois tipos de amebas, a Entamoeba coli e a Entamoeba histolítica. A coli, ela é comensal, enquanto a histolítica, ela é parasita. Os casos locais de raiva humana no Pará ocorrem basicamente por transmissão de morcegos hematófagos, os quais transmitem os agentes causadores da doença ao homem. Morcego hematófago é aquele morcego que se alimenta de sangue. A palavra fago vem de fagia, hemato, sangue. Lembrando que no mundo apenas 3 espécies de morcegos são hematófagos. A grande maioria é insetívora ou é frugívora, se alimenta de frutos de insetos ou de peixes. A grande maioria, mas existem 3 espécies no mundo inteiro que se alimenta de sangue. E no Brasil temos apenas uma única espécie, que ela ocorre geralmente na região amazônica e pantaneira. Então, vejo que a grande maioria dos morcegos, eles não são não se alimentam de sangue. Apenas as 3 espécies no mundo inteiro. E lá ocorre esse morcego brasileiro, que ele é hematófago, e em situações em que ele fala que ele pode transmitir alguns tipos de vírus, como o vírus da raiva. A situação que existe entre os morcegos e o homem é um típico exemplo de essa relação entre morcego com o homem quando o morcego se alimenta do sangue humano. É uma relação de predatismo? É uma relação de parasitismo? É uma relação de canibalismo? Ou é uma relação de competição? O que vocês diriam? Me digam. Eu gostaria de saber qual é a resposta de vocês disso aí. Parasitismo. Parasitismo, mas o quê? Alguém tem alguma outra ideia, alguma outra sugestão? Já vamos eliminar a letra C e a letra D, porque fala intraespecífica. Intraespecífica significa na mesma espécie. Morcego e seres humanos são espécies diferentes. Então, já vou eliminar logo de cara essas duas aqui. Então, fica entre predatismo e parasitismo. Vamos olhar a definição deles. Parasitismo é quando um ser habita outro ser causando prejuízo. O morcego, ele não mora no nosso corpo, ele não fica pendurado no nosso corpo o tempo todo. Então ele não é um parasita, nós não somos hospedeiros de morcegos. Então é um caso de predatismo. O predatismo é quando você se alimenta de um animal ou de partes dele, sem, contudo, viver no corpo desse animal. Então, quando o morcego se alimenta de sangue humano, ele está predando o nosso corpo. No caso, parte do corpo, não o corpo inteiro. Então, a resposta correta é... Eu marquei errado, a resposta correta é predatismo. Coloquei errado aqui, mas o tipo é predatismo por quê? No caso do parasitismo, vou até arrumar aqui para não ficar confuso. No caso do predatismo, no caso do parasitismo, tem que viver no corpo do animal. Pronto, corrigi aqui.
Estão visualizando o slide agora? Ainda não, professor. Vamos aqui agora. Fui fazer o troço muito rápido, acabei errando aqui. A resposta correta é predatismo. Entenderam por que nós temos que marcar como predatismo? Por que não é um parasitismo? Porque o parasitismo ele é caracterizado pelo ser vivendo no corpo ou dentro do animal. O morcego ele não vive no nosso corpo, ele apenas se alimenta esporadicamente do sangue humano. Que normalmente, na verdade, nem é sangue humano, ele se alimenta mais de sangue de animais. Ocasionalmente, se tiver um homem ou um ser humano dormindo próximo de algum local com animais, ele acaba se alimentando do sangue humano também. Então não é um caso de parasitismo, é um caso de predatismo. É questão do Enem agora, de 2013. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidroelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. Ictiofauna, para quem não sabe, é a fauna de peixes. A palavra ictio significa peixes, fauna, conjunto de peixes. Um exemplo é o represamento do rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento de número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina. As três espécies com nichos ecológicos semelhantes. Então, olha só uma questão de Enem que eu peguei vários conteúdos de ecologia no mesmo local. Por exemplo, aqui nós temos que entender alguns conceitos ecológicos importantes. Primeiro, fauna, conjunto de animais. E aqui temos uma coisa importante, espécie exótica introduzida. Lembra que eu falei com vocês, um ser vivo nativo é aquele que ocorre naturalmente na região. Exótico é aquele que não ocorre, ou seja, ele foi trazido de alguma forma, geralmente por ação humana, e pode causar vários problemas de desequilíbrio. E o texto fala que esses dois peixes aqui, uma paraia corvina, eles têm o mesmo nicho ecológico dos peixes nativos, ou seja, se alimentam da mesma coisa, vivem do mesmo jeito, têm os mesmos papéis no ambiente. Se eu tenho vários seres vivos que ocupam o mesmo papel e desempenham o mesmo processo, nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo... Qual seria a resposta correta? Eu vou ter três peixes que se alimentam dos mesmos Aumento da competição alimentos. interespecífica. Isso, exatamente. Aumento da competição interespecífica, já que são três espécies diferentes. Então, é uma questão do Enem de 2013, simples, mas que envolveu aí vários conhecimentos de ecologia diferentes. Questão agora do Enem de 2019, do ano passado. Oi, pode falar. Se eu pego um peixe, peixe não, vou falar um animal em geral. Se eu pego um animal de uma região do Brasil que não existe, por exemplo, na Amazônia, introduzir ele lá vai ser um animal exótico ainda? Vai ser exótico ainda. Uhum. Porque quando a gente olha ecologia não sabe nada de geografia, é por questão de região mesmo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu acho que eu não cheguei, não sei se eu comentei com vocês, mas na minha monografia e até minha tese de mestrado lá em Viçosa, eu trabalhei com uma espécie de cascudo também, que é encontrado no Parque Estadual do Rio Doce, que é lá em Minas Gerais, na região de Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo. Então lá eu trabalhava com peixes cascudos, que eles ocorriam naturalmente nas 42 lagoas do Parque Estadual. Só que atualmente você só encontra cascudo em uma única lagoa. Por quê? Lá na década de 80 foram abertas várias pisciculturas ao redor do parque, e quando você abre uma piscicultura, você vai querer criar um tipo de peixe que seja comercialmente válido. Lá naquela região, a peixe nativos da região é só o cascudo, o lambari e a traíra, que embora tenham aí um valor gastronômico legal, eles não são economicamente muito bons. A traíra, por exemplo, quem já comeu traíra sabe que é um peixe muito gostoso, mas que tem muita espinha. Então, geralmente, as pessoas não compram traíra porque dá muito trabalho para comer. Sem falar os riscos de acidentes, tal, você engolir espinho de peixe. E o caso do lambari é porque ele é muito pequenininho. É um peixinho que ele é lá em Minas, ele é usado como tira-gosto de cachaça, de tão pequenininho que ele é.
Então, são peixes nativos que não têm valor comercial. Então, as pisciculturas trouxeram peixes do Pantanal, principalmente o tucunaré. 2 peixes brasileiros, o tucunaré, trouxeram também, se eu não me engano, acho que o dourado, que são peixes nacionais do Brasil, mas que não são comuns no Parque Estadual do Rio Doce. Resultado, houveram grandes enchentes na década de 80 e 90, os peixes que estavam nos tanques lá das pisciculturas fugiram, vazaram, foram levados para as lagoas e começaram a se reproduzir, aumentar a população das lagoas. E como o tucunaré ele é muito maior e muito mais forte que a traíra, ele começou a competir pela traíra e ao mesmo tempo predar os lambaris e cascudos. Resultado, depois de mais de 20 anos lá das pisciculturas, hoje você já não encontra mais traíra na maioria das lagoas, você só acha cascudo em 2 lagoas e lambari está extinto no Parque Estadual do Rio Doce, você não encontra mais em lugar nenhum lá. Então vejam que eu peguei 2 espécies, introduzi no local e levei à extinção e à redução populacional de outras espécies nativas do local. Então agora uma questão do Enem, de 2019. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram em outros lugares. A cutia tem o mesmo nicho ecológico que é ocupado pelos esquilos lá nos Estados Unidos. Então é muito comum a gente ver os filmes americanos com o esquilinho cheio de nozes na boca, de sementes na boca, que ele vai enterrando, guardando em todos os lugares. A cutia é a mesma coisa, ela faz o mesmo processo. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada a que tipo de relação? Qual que vocês diriam que é uma relação? É uma sinfilia? É um predatismo? Parasitismo? Comensalismo ou competição? Eu colocaria competição. Então, quem colocou competição, acertou. É um tipo de competição. Você está roubando o coleguinha, você está competindo com ele. Muito bem. Ô, professor, Você pode falar. sinfilia é aquele que é tipo uma escravidão? Sinfilia é amensalismo. É quando você impede o desenvolvimento de outro ser vivo. É outro nome para mensalismo. Pode citar um exemplo? O caso do eucalipto. O eucalipto ele impede o desenvolvimento de plantas ao redor dele porque ele suga todos os nutrientes do solo. Entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigado. Pessoal, então agora eu vou começar com vocês o conteúdo que é a cereja da cereja do bolo de biologia, que é o conteúdo dos ciclos biogeoquímicos. Veja que o próprio nome dele, na verdade, deveria chamar ciclos biogeofísico-químicos, porque o próprio nome já diz a quantidade de conhecimentos que vão ser abordados nessa matéria, nesse conteúdo. Conhecimentos de biologia, conhecimentos de geografia, conhecimentos de química e conhecimentos de física. Para começar, primeiro a gente vai entender o que significa esses ciclos biogeoquímicos, vamos entrar na física. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela periódica com alguns átomos, alguns elementos químicos da tabela periódica. E nós temos aí um Sol de fundo. Por quê? Nós sabemos atualmente, isso já é um consenso científico já muito bem elucidado, de que os átomos são formados nos núcleos das estrelas, através de um processo conhecido como fusão atômica. Ou seja, a força gravitacional de uma estrela é tão grande que ela vai comprimindo os átomos um no outro, forçando uma fusão entre os átomos. Essa fusão libera uma grande quantidade de energia na forma de calor, na forma de luz e na forma de radiação, que é a energia que vai reger o universo, a energia solar, por exemplo. Então, no Sol, nesse exato momento, aí, quantidades absurdas de hidrogênio estão sendo fundidas um no outro, gerando um átomo de hélio. Então,
imaginamos que o Sol, na verdade, ele é um reator nuclear formado de 99% de hidrogênio, que ao longo de toda a sua história, ele vai fazendo essa fusão atômica, formando átomos de hélio. E estrelas que são muito, muito massivas, vou voltar no caso do Sol. O Sol é uma estrela pequena. O Sol é uma estrela que tem aí, é uma estrela jovem, muito pequena, que tem uma massa muito menor. Então, à medida que o Sol for queimando o seu núcleo de hidrogênios, ele vai expandindo, porque vai se formando hélio, vai expandindo, e nesse momento a força da fusão ela é maior que a força gravitacional. Vai chegar um momento em que a força gravitacional do Sol vai ser tão grande, porque à medida que você aumenta o número atômico do elemento químico, a sua massa atômica também aumenta. Então a massa do Sol inteiro ela vai ficando cada vez maior, a força gravitacional fica cada vez maior, e vai chegar o momento em que o Sol ele vai implodir, ele vai se formar uma anã branca. Isso porque o Sol ele é uma estrela de pequena grandeza, muito pequena, ela é pouco massivo. Em estrelas supermassivas, as hipergigantes, a força gravitacional é tão intensa que ela consegue fundir átomos que têm um número atômico muito maior em outros tipos de elementos químicos. Então, principalmente esses elementos químicos que nós estamos vendo aqui, como o lítio, o berílio, o sódio, o magnésio, o cálcio, até principalmente o ferro. Geralmente, quando a estrela ela começa a formar ferro no seu núcleo, ela começa a morrer. Por quê? Para juntar ferro com ferro, a força gravitacional não é capaz. Então ela vai colapsar por todo o seu peso, ou ela vai explodir em uma supernova. São dois eventos bem diferentes. Então, vamos olhar aqui mais ou menos como que é o ciclo de uma estrela. Professor, por que você está falando sobre isso? Porque tudo começa aqui. A formação dos elementos químicos, dos átomos que formam seres vivos, começa justamente no processo das estrelas, processo de formação de estrelas. Vejam que é um ciclo que ele tende a ser tecnicamente infinito, embora hoje haja muitas controvérsias a respeito disso. Começa com um colapso gravitacional, onde grandes quantidades de gases vão se acumular em um determinado ponto do espaço, gerando um campo gravitacional. Esse campo gravitacional, ou colapso gravitacional, começa a agrupar os gases em um centro. À medida que os gases vão se agrupando no outro, a massa de todo esse colapso vai ficando maior, a sua gravidade fica maior, e chega um momento em que a força gravitacional vai forçar os átomos de hidrogênio a fundirem um ao outro, e a estrela começa a seguir a sua sequência. Aí nasce uma estrela que começa a brilhar, começa a produzir calor, começa a fazer a fusão atômica, começa a consumir o seu hidrogênio, que é o caso do Sol. O Sol é uma estrela na sequência principal, tá logo no começo, que vai queimando o seu hidrogênio. À medida que ele vai queimando hidrogênio, vai formando hélio, depois forma outros elementos químicos mais pesados, vai juntando hélio com hidrogênio, aí forma berílio, berílio com lítio, lítio com boro, aí surge o carbono. Vão surgindo elementos químicos à medida que eu vou fundindo os átomos. É só vocês imaginarem. Hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2. Se eu fundir hidrogênio com hélio, eu vou ter 1 com 3, que é o caso do berílio, ou depois do lítio. Então vão se fundindo os vários átomos diferentes, até que chega um momento que acaba o hidrogênio nuclear. Nesse momento, a estrela começa a se colapsar. Aí ela vai ter uma ejeção de massa. E a história agora depende de como que vai ser, qual é o tamanho da estrela. Se ela for uma estrela supermassiva, com uma massa muito grande, a sua força gravitacional vai ser tão grande que ela vai conseguir fundir átomos de ferro, gerando aí uma explosão gigantesca, uma força de fusão atômica tão grande que vai ser muito maior do que a força gravitacional, causando um fenômeno conhecido como supernova, onde ela vai se explodir e vai espalhar todos aqueles átomos que ela criou por uma área muito grande. Então forma um reservatório de matéria. Então, se essa supernova explodir, ela vai irradiar matéria para todos os lados do espaço. Então eu tenho um reservatório de matéria que ele é espalhado pelo universo com os principais átomos da tabela periódica. Agora, se for uma estrela muito, muito massiva, uma hipermassiva,
a força gravitacional vai ser muito maior do que a força, do que a explosão, e ela vai implodir em um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Então, nas supermassivas e hipermassivas, eu formo buracos negros. Agora, naquelas que não são tão massivas, ou ela vira uma anã branca, como é o caso do Sol, ou ela vai espalhar sua matéria pelo espaço. O próprio Sol que nós temos hoje é uma estrela que se formou depois de uma grande supernova. Então, antes do Sol nascer, uma primordial, ela explodiu em uma supernova. Esse reservatório de matéria foi se acumulando, dando origem ao Sol. Então, o Sol toda a região do Sol, do Sistema Solar, já foi formada com uma grande quantidade de elementos químicos prontos que foram gerados em uma estrela anterior ao Sol. Futuramente, o Sol ele vai seguir essa mesma sequência, só que como ele não tem massa suficiente, ele vai implodir em uma anã branca. Ele não vai explodir em uma supernova e nem formar um buraco negro. Mas veja que ele é formado por átomos que estavam em um reservatório de matéria que foi criada por uma estrela que explodiu bilhões de anos atrás. E ela gerou uma grande quantidade de matéria, principalmente vários elementos químicos. Aqui nós temos uma tabela periódica que demonstra qual é a origem de cada elemento químico. Por exemplo, todos que estão marcados com B, como é o caso do hidrogênio e do hélio, eles foram formados exatamente no momento do Big Bang. Quando ocorreu o grande Big Bang, ou seja, aquele ponto minúsculo com toda a massa do universo se explodiu, ele formou em sua grande maioria, 99,999% hidrogênio, mas formou uma pequena quantidade de hélio. Depois surgiram os grandes eventos, como os raios cósmicos, que ao baterem no hidrogênio e no hélio, convertiam em lítio, e berílio e boro. As pequenas estrelas, as estrelas pequenas, formaram aí os carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, oxigênio. As grandes estrelas formaram flúor, tudo isso. As supernovas, que é aquela mega explosão que precedeu o surgimento do Sol, por exemplo, formou a grande maioria dos elementos químicos que estão marcados aqui com esse símbolo aqui de S, que são as supernovas. E nós temos alguns elementos químicos, como por exemplo do ameriço em diante, até mesmo os elementos que estão aqui, que não estão aparecendo aqui, que eles são criados em laboratório por ação humana. Então, esses são todos os elementos químicos conhecidos. Na verdade, tem mais um pouquinho aqui nessa linha aqui no sétimo período, mas que são todos produzidos pela ação humana. Então, veja que os elementos químicos, eles têm uma origem física, uma origem lá nas estrelas. Só que, quando eu analiso os seres vivos, eu tenho a famosa regrinha do Chomps. O que é a regrinha do Chomps? São os elementos químicos mais abundantes nos seres vivos, que são quais? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses 6 elementos químicos em conjunto correspondem a basicamente 98% de toda a matéria viva do planeta. Então, os seres vivos eles são compostos por uma pequena quantidade de elementos químicos. Quando eu olho eles aqui, a maioria foi formado nas estrelas. No caso, o hidrogênio formado durante o Big Bang, carbono, nitrogênio, oxigênio nas estrelas e assim por diante. Então, esses são os elementos químicos mais importantes que nós temos para os seres vivos. Quando eu olho agora o peso corporal de um ser humano, se eu pegar a nossa massa e pesar ela, vamos supor, eu tenho 70 quilos. Destes 70 quilos, eu sei que 65% é representado pelo átomo de oxigênio, 18,5% pelo átomo de carbono. Professor, se nós somos feitos a base de carbono, por que tem mais oxigênio que carbono? Por 2 motivos. Primeiro que o oxigênio ele é mais pesado que o carbono, ele vai ter uma massa maior que a do carbono. Quando você olha na própria tabela periódica, ele vai ter uma massa superior à do carbono. Ele está localizado com um número atômico maior, a massa é maior. Sem falar que as moléculas orgânicas possuem uma grande quantidade de carbono e hidrogênio. Só que o hidrogênio ele vai ter uma quantidade menor que o oxigênio, porque ele é um átomo menor. Eu vou ter muito mais hidrogênio numericamente, mas em massa, a massa do oxigênio ela é mais pesada que a do carbono e hidrogênio. Então, em um peso de um ser humano normal, 65% oxigênio, 18,5% carbono, 9,5% hidrogênio, 3,2% nitrogênio, e vem outros elementos químicos, como cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro. Porém, esses 4 primeiros aqui, olha,
eles representam 95,2% do seu peso corporal. O cálcio ele é muito comum também, o cálcio fósforo, porque eles formam os ossos. Os ossos eles são pesados naturalmente, mas mesmo assim, o nosso corpo ele é formado basicamente por 4 elementos químicos. O que são os ciclos biogeoquímicos? É basicamente qual é o caminho desses elementos químicos no ecossistema. Eles são reciclados continuamente. Eles entram nos seres vivos, eles são encontrados na forma inorgânica no ambiente, são absorvidos pelos seres vivos, passam por um ciclo vital, depois são devolvidos para a natureza. Esse processo é um processo natural que ocorre desde o surgimento da vida aí há 4 bilhões de anos atrás. Por que é importante estudar isso em ecologia e em biologia? Porque a ação humana no ambiente alterou os ciclos biogeoquímicos naturais. E quando você altera algo natural, você gera um desequilíbrio. E muitos dos desequilíbrios ambientais que nós temos atualmente são decorrentes de alterações no ciclo desses 4 elementos químicos mais importantes aqui. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o ciclo do hidrogênio e o ciclo do nitrogênio. Começando com o ciclo do oxigênio. Oxigênio é um dos gases mais abundantes da atmosfera, cerca de 21% da nossa atmosfera é composta por oxigênio, mas ele é encontrado de outras formas, tem outros gases que contêm oxigênio. Os dois mais importantes para o ciclo do oxigênio são esses dois aqui, o O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o gás ozônio. Lembrando que oxigênio é o nome do elemento químico. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio unidos por uma ligação dupla, eu formo um gás chamado gás oxigênio. Agora, se eu tenho 3 átomos de oxigênio unidos por ligações simples entre eles, eu tenho um gás ozônio. Não, pode parecer semelhante, a mesma coisa, mas são gases completamente diferentes, com propriedades diferentes. Inclusive, o ozônio, ele é extremamente tóxico. Se você respirar ozônio, você vai morrer. Ele é altamente tóxico para seres humanos. Já o oxigênio, ele é vital. O oxigênio é o nosso caso de amor e ódio, né? Nós não vivemos sem eles, mas nós vamos morrer por causa dele, porque ele gera os radicais livres que causam a oxidação do nosso corpo. E, consequentemente, o envelhecimento. Mas veja que são os dois gases principais formados por oxigênio que estão presentes na atmosfera e têm importâncias muito grandes. O ciclo do oxigênio resumido, mais simples, é o seguinte: envolve 2 processos fisiológicos muito importantes, a fotossíntese e a respiração. Fotossíntese é o processo que os produtores usam para a geração de energia, a produção de carboidratos. Eles usam a energia solar, pegam gás carbônico e água, 2 substâncias inorgânicas, e convertem em glicose. Nesse processo é liberado gás oxigênio. Então a fotossíntese libera o oxigênio para a atmosfera. E existe um processo reverso à fotossíntese, que é a respiração celular, a fosforilação oxidativa que ocorre nas mitocôndrias das células. Então, quando um animal, um ser vivo, respira, seja ele um animal ou uma planta, lembrando que as plantas também fazem a respiração, quando os seres vivos respiram, eles captam o oxigênio que está no ar, levam lá para as células, para mitocôndrias celulares, onde vai ocorrer o processo de fosforilação oxidativa e a geração de energia biológica. Nesse processo é liberado dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que depois é reaproveitado pelas plantas na fotossíntese. Então eu tenho aqui um ciclo. Através da fotossíntese eu produzo o oxigênio, que é consumido na respiração, liberando o dióxido de carbono, que é utilizado na fotossíntese como matéria-prima para a produção de energia. Esse é o ciclo simples, mais simplificado do ciclo do oxigênio. Mas nós vamos ver algo um pouco mais complexo. Ele é mais complexo. Aqui nós temos agora o ciclo mais complexo do oxigênio, porque ele envolve outros fenômenos muito, muito importantes. Nós vimos aqui a fotossíntese produz o oxigênio, o fitoplâncton lá no oceano também produz o oxigênio,
O gás carbônico é assimilado pelas plantas para o processo de fotossíntese. A respiração, os animais e as plantas, olha, eles absorvem o oxigênio atmosférico e liberam CO2. E temos outros processos também onde o oxigênio ele pode ser retirado da atmosfera. Um deles é a combustão. O que é combustão? É a queima de matéria orgânica. Qualquer matéria orgânica, quando queimada, ela libera CO2 e água. Basicamente, o que é o fogo? O fogo é a reação de combustão, é a energia liberada pela reação de combustão. Combustão é o oxigênio atmosférico, o gás oxigênio, reagindo com a matéria orgânica. Então, se eu pegar a parafina, por exemplo, uma vela, e queimar ela, a parafina, que é uma substância orgânica que está na vela, ela vai reagir com o oxigênio que está no ar e vai liberar gás carbônico e água e uma energia que nós conhecemos como fogo. Então, por isso que para ter fogo tem que ter oxigênio, porque o fogo ele é a energia da reação do oxigênio com o seu comburente, que pode ser o papel, pode ser o fósforo, pode ser o gás, um gás que você está colocando fogo nele. Então, sempre que tem fogo, tem consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico. Então, o processo de combustão absorve oxigênio e libera gás carbônico. Outro processo que vai absorver o oxigênio da atmosfera é o processo de oxidação. A oxidação é a reação natural do oxigênio com metais ou com outros tipos de substâncias, aonde ele vai oxidando, vai transformando as substâncias em óxidos. Por exemplo, a mais comum é a oxidação do ferro. O ferro, quando ele é oxidado, forma-se o óxido de ferro, que nós conhecemos como ferrugem. Se eu deixar um ferro exposto ao ambiente, ao longo do tempo, ele vai ser enferrujado, ou seja, ele vai ser oxidado pelo oxigênio. O nosso próprio planeta é o resultado da oxidação. Por quê? Há cerca de 4 bilhões de anos atrás surgiram os primeiros seres fotossintéticos que começaram a produzir oxigênio. Então, aos poucos, os níveis de gás carbônico foram aumentando na atmosfera. À medida que esse gás foi aumentando, as próprias rochas começaram a ser oxidadas por esse oxigênio, até formar o nosso principal constituinte do solo, que é o óxido de silício. Então, o silício é um elemento químico que na verdade, é um dos mais abundantes da Terra, considerando moléculas orgânicas e inorgânicas, o silício é um dos mais abundantes. Ele está presente em grande quantidade no solo. Quando o oxigênio começou a tomar a atmosfera, esse silício ele foi oxidado, dando origem ao óxido de silício, que é o principal componente do quartzo, que é um dos principais componentes da areia do solo, da Terra. Então vejam que o próprio solo que nós temos hoje, ele é resultado da oxidação de um metal, que é o silício, um semimetal, que é o silício. Então vejam que eu tenho aqui a fotossíntese usa o oxigênio, a respiração consome oxigênio, a oxidação consome oxigênio e a combustão também consome oxigênio. 3 vias de consumo, 1 via de produção. Beleza. Só que é muito mais do que isso. Temos outras vias de produção e consumo. Para isso, nós vamos subir 30 quilômetros da atmosfera terrestre, da nossa atmosfera, lá na camada conhecida como estratosfera. Lá na estratosfera vão estar os gases mais leves. O ozônio é um gás muito leve. Se ele é leve, ele tem uma densidade menor, ele vai flutuar na nossa atmosfera. Ele é encontrado a 30 km de altura em uma região conhecida como camada de ozônio. E o ozônio, ele é vital para o nosso planeta. É um dos gases mais importantes para a vida no planeta. Por quê? Ele tem a capacidade de reagir com moléculas com a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Então, basicamente, como que o ozônio funciona? Toda vez que a radiação ultravioleta incide sobre uma molécula de ozônio, aqui eu tenho o ozônio, que são 3 átomos de oxigênio, observem aqui. Estão conseguindo visualizar o cursor? Sim. Sim. Beleza, show. Então, quando a radiação ultravioleta ela incide sobre as moléculas de ozônio, ela causa uma separação de um oxigênio elementar e uma molécula de O2.
Então eu vou ter vários átomos, várias moléculas de ozônio sendo quebradas em uma molécula de oxigênio e um oxigênio elementar. Só que esses dois se separam temporariamente. Por quê? O oxigênio elementar ele é altamente reativo. Então, se ele vê se ele se aproximar de uma molécula de oxigênio, ele vai se ligar novamente a ela. Então, a radiação vai separar o ozônio em oxigênio elementar e molécula de oxigênio que em poucos segundos depois vão se unir novamente, voltando ao ozônio. Então, ele separa o ozônio em oxigênio e depois, naturalmente, o átomo de oxigênio elementar e a molécula de oxigênio vão se unir novamente em ozônio. Então, vejo que eu tinha um ozônio, voltei a ter ozônio de novo. Eu consegui reciclar o ozônio e, nesse processo, eu absorvi a radiação ultravioleta. Gerei oxigênio, mas voltei a reciclar o ozônio no final. Esse processo é importante porque ele vai filtrar naturalmente uma fonte infinita de filtragem de radiação ultravioleta. Infinita até o ser humano botar o dedinho dele na história, né? Mas se não tivesse ser humano, seria infinito, porque à medida que eu separo o ozônio, ele volta depois sozinho, restaurando o ozônio original. Então, a função do ozônio basicamente é essa: absorver a radiação ultravioleta. Então, aqui nós temos aqui como que funciona então a importância do ozônio. Com o ozônio presente na atmosfera, veja que a radiação ultravioleta vem, a grande maioria é filtrada por essa reação que nós vimos aqui agora. Ele absorve e a maioria é filtrada. Agora, sem ozônio, com uma quantidade menor, observe que aqui eu tenho só gás oxigênio, O2, O2, O2. Sem o ozônio, vejam que a radiação ultravioleta ela entra com muito mais força e muito mais intensidade na atmosfera. E isso gera um problemão para os seres vivos. Por quê? Basicamente, existem 3 tipos de radiação ultravioleta. Nós temos os raios UVA, UVB e UVC. UV significa ultravioleta. A, B e C. Eles têm comprimentos de ondas diferentes. O A, B e o C. Diferenças entre eles. O A, por ter um comprimento de onda maior, ele entra mais profundamente na nossa pele. Então, quando uma radiação ultravioleta do tipo A incide sobre o nosso corpo, ela vai até as camadas musculares, por exemplo, atravessa a pele e chega até no músculo, consegue chegar mais longe. Só que não tem uma força tão grande assim, não é uma radiação tão forte. Então, ela é uma radiação que não causa tantos problemas no indivíduo, como câncer, por exemplo, mas ela consegue entrar até as camadas mais profundas da pele. É o principal responsável pelo envelhecimento. Então, o grande problema dos raios UVA é o seu envelhecimento, e eles vão até a superfície, inclusive entram na pele humana até os músculos. Os raios UVB, eles têm um comprimento de onda mediano, eles são parcialmente filtrados pela camada de ozônio, e eles são os principais responsáveis pelo câncer de pele. Eles têm uma força muito maior, uma intensidade muito maior que os raios UVA. Então, se nós formos expostos a uma grande quantidade de raios ultravioletas B, a chance de desenvolver câncer de pele é muito maior. Claro que os seres vivos desenvolveram várias estratégias de proteção, como, por exemplo, a melanina, que é uma proteína que também absorve os raios ultravioletas e impede que eles causem lesões no DNA da pele. Então, os raios UVB, eles são mais nocivos à saúde humana. Geralmente, quando você compra aí um protetor solar, ele tem um fator de proteção. Quanto maior o fator de proteção, que significa que ele vai ter maior funcionalidade contra os raios UVB. O UVA ele é perigoso, mas não é tanto quanto o UVB. E temos os ultravioleta C, que são os que têm o menor comprimento de onda. Eles não penetram fundo na pele. O que penetra mais fundo na pele é o UVA, o segundo o UVB, e o UVC ele penetra parte bem superficial na pele. O problema é que ele é o mais perigoso de todos. Basicamente, ele é tão perigoso
que ele é usado como artificialmente pelos médicos para esterilizar instrumentos cirúrgicos, porque ele mata tudo que é vivo. Ele causa mutação, causa destruição do DNA de qualquer ser vivo, inclusive de bactérias para os usuários, seres microscópicos. Então ele é usado para esterilizar a vida. Então o raio UVC ele é incompatível com a vida. Se nós não tivéssemos camada de ozônio para reter esses UVC, não teríamos vida nenhuma na Terra, porque ele é altamente nocivo para os seres vivos. Por que nós não nos preocupamos com ele, ou por enquanto não nos preocupamos com ele? Porque a camada de ozônio filtra 100% dos raios UVC. Então observe aqui, olha, que eles surgem a uma altitude de 50 km, mais ou menos 50 km, eles já desaparecem. Eles não chegam na troposfera, que é onde nós estamos. Apenas os raios UVA e UVB conseguem chegar aqui na superfície. Os raios UVC são completamente, 100% deles são filtrados pela camada de ozônio. Se eles não fossem filtrados, nós não teríamos vida na Terra, porque eles são extremamente perigosos. Beleza, então nós sabemos que o ozônio é importante. Esse processo aqui, ele protege a Terra dos raios mais perigosos, que são o UVB e o UVC. O problema começa quando o ser humano inventou uma coisa conhecida como aerosóis. O que são aerosóis? São aqueles produtos que eles ejetam uma substância por pressão de algum gás. Esses gases utilizados nos aerosóis, em motor de geladeira, em combustíveis de foguetes, em algumas indústrias, são clorofluorcarbonetos, ou a sigla CFCs. São vários gases diferentes que são utilizados nesses aerosóis e foram usados durante mais de 70 anos de forma assim indiscriminada, porque acreditava-se que eles eram gases que não eram perigosos para o ambiente, eles não eram gases que causavam efeito estufa, não eram gases que eram tóxicos, não causavam poluição ambiental, então era chamado de gases limpos, por isso foram usados largamente no mundo inteiro durante mais de 70 anos. Até que no final da década de 70 descobriu-se que o CFC, ele também ele é leve, extremamente leve, então ele vai basicamente a 30 km de altura, ele fica lá junto com a camada de ozônio, e ele também reage com os raios ultravioletas. Então, quando o raio ultravioleta incide no CFC, libera átomos de cloro livre e outras substâncias como o monóxido de cloro. Esse átomo de cloro livre reage com o ozônio, transformando em oxigênio e monóxido de cloro. O problema está o quê? Quando eu olhava aqui o ciclo natural, o ozônio se transforma em oxigênio, depois ele é restaurado na forma de ozônio. Aqui isso não acontece mais. O ozônio é perdido, porém ele não é restaurado. E vira uma reação em cadeia. Por quê? Quando eu tenho aqui o átomo livre de cloro, entra no ozônio, ele forma o oxigênio, monóxido de cloro, que depois de várias reações libera átomo de cloro de novo, que vai voltar para reagir com outras moléculas de ozônio. Então vira uma reação em cadeia que vai consumindo o ozônio da atmosfera sem fazer a reposição no final. Se eu tenho aí uma grande quantidade de gases, estou tirando esse gás da atmosfera e não estou repondo, a tendência é que ele diminua a sua concentração. Isso fez com que a camada de ozônio ficasse mais fina. E os movimentos da atmosfera transportaram essa parte mais fina, mais frágil, lá para a região da Antártida. Então, hoje nós temos um buraco na camada de ozônio, que na verdade não é um buraco, é uma região fina, onde a camada de ozônio fica muito mais fina. Observem aqui a espessura da camada de ozônio, por causa do CFC, ela ficou mais fina, consequentemente vai filtrar muito menos UV. Observa como que seria, com a camada de ozônio intacta, pouca radiação chega nos seres vivos, agora sem a camada de ozônio, olha a intensidade que os raios ultravioletas chegam na Terra. Com isso surgiu um buraco. Aqui nós temos o buraco da camada de ozônio. Vejam como que era em 1979 o tamanho dele. Em 1989, quando foi
proposto já várias medidas para evitar a emissão de gases poluentes, como o CFC, e temos aqui alguns dados. Veja como é o tamanho do buraco. Felizmente, esse buraco está na Antártida, devido aos próprios movimentos da atmosfera, ele se localiza na Antártida, que é um local que é pouco habitado e frio, então a radiação ultravioleta não vai causar tantos impactos ambientais como causaria em outros locais do mundo. Porém, quando descobriu esse buraco, ele já era muito grande. Aí foram tomadas várias medidas e o buraco finalmente começou a ser fechado. Só que temos um problema. Em 70 anos, abrimos esse buracão aqui. Esse aqui acho que foi o maior buraco, o maior período de buraco, do tamanho do buraco. Esse foi o maior tamanho já registrado do buraco na década de 70. Então, em 70 anos, abrimos um buraco desse tamanho aqui, olha, gigantesco. E para fechar esse buraco serão quase 400 anos. Então o buraco está regredindo. As ações que foram propostas no protocolo de Kyoto, nas reuniões de questões ambientais que já vêm sendo discutidas desde a década de 80, estão reduzindo o tamanho do buraco. Então ele progressivamente está diminuindo, só que vai demorar alguns anos ainda. Observe aqui como que é a evolução do tamanho do buraco nos últimos anos. Em 2014, 2015, 2016, 2017, ele bem lentamente está diminuindo o seu tamanho, mas somente daqui a 400 anos é que ele vai ser completamente fechado, vai voltar à sua normalidade. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Porque agora vem a cereja da cereja da cereja do bolo de ecologia, que é o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele é um dos mais importantes porque ele justamente vai estar relacionado ao maior problema ambiental que nós temos no planeta atualmente, que é o aumento do efeito estufa. Por quê? Vamos olhar o ciclo do carbono simplificado. Como que ele é simplificadamente? Nós temos aqui 4 setas que representam os 4 fenômenos associados ao ciclo do carbono. Isso, pessoal, anotem isso aí, botem um asterisco, um coraçãozinho para vocês gravarem. Esses 4 fenômenos são fundamentais e cruciais no ciclo do carbono e, basicamente, as questões que vêm caindo no Enem envolvem esses 4 fenômenos aqui. Veja que eu tenho 3 setinhas na cor vermelha, uma setinha na cor azul. Essas cores indicam, na verdade, o fluxo do carbono, retornando para a forma inorgânica, que é a forma de gás carbônico, principal forma de encontrar o carbono na natureza. Existem outros gases, como o monóxido de carbono, como o metano, que também são à base de carbono, mas o mais importante para o ciclo do carbono é o CO2, é o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico. Então, o gás carbônico é o carbono inorgânico presente no planeta. Esse carbono inorgânico ele é transformado em carbono orgânico por um processo conhecido como fotossíntese. Então, através da fotossíntese, essa setinha em azul, as plantas realizam o grande milagre da vida, que é transformar um carbono inorgânico em carbono orgânico. Esse carbono orgânico é passado para os outros animais, seres vivos, através da cadeia alimentar, do fluxo de energia que nós vimos nas aulas anteriores, e é devolvido para a atmosfera por meio de 3 processos principais. Quais são esses 3 processos? O primeiro é a decomposição da matéria orgânica. Quando os fungos e seres decompositores começam a agir sobre a matéria orgânica, eles liberam gases, principalmente o metano e o gás carbônico. Então, a decomposição da matéria orgânica devolve esse carbono orgânico na forma inorgânica para o ambiente. A respiração dos seres vivos libera gás carbônico também. Quando nós respiramos, nós inspiramos o oxigênio e exalamos o gás carbônico. É um processo também de eliminação do carbono orgânico, do carbono inorgânico na forma de CO2. E a outra forma é a combustão.
Lembra que eu falei lá no oxigênio? Quando você queima a matéria orgânica, você consome o oxigênio e libera gás carbônico e água. Então, a combustão libera gás carbônico. Este é o ciclo natural do gás carbônico que ocorre no mundo inteiro, sempre ocorreu na história da humanidade. O problema é que a espécie humana alterou esse ciclo ao longo de toda a sua história, ao longo de toda a história, principalmente nos últimos 300 anos de Revolução Industrial. Por quê? Observem aqui, eu tenho 3 setas vermelhas que indicam a redução do gás carbônico à atmosfera e tenho uma seta azul que indica a absorção do gás carbônico, que nós vamos chamar agora de sequestro de carbono. Esse é o termo técnico usado para esse procedimento. O carbono está na atmosfera, eu vou sequestrar o carbono para a forma orgânica. Então, eu tenho uma via de sequestro de carbono, 3 vias de eliminação de gás carbônico para a atmosfera terrestre. Quais foram os impactos humanos que alteraram esse ciclo? Primeiro grande impacto, as florestas foram desmatadas. Desmatamento generalizado no mundo inteiro. Você diminui o número de plantas, diminui o sequestro de carbono. Se eu tenho menos árvores, eu vou ter menos absorção de gás carbônico, então eu diminuo o sequestro. Então ocorreu uma diminuição na taxa fotossintética, diminui essa setinha azul aqui. Ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento da combustão. Por quê? A Revolução Industrial precisava de energia. Essa energia ela foi principalmente usada na queima do carvão e na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, como o óleo diesel, como o etanol, como o caso dos combustíveis em geral. Então, a combustão, quando eu queimo matéria orgânica, como é o caso dos combustíveis, eu libero gás carbônico. Com o aumento exagerado, absurdo, de indústrias que fazem a combustão de substâncias, de carros que consomem gasolina, ocorreu uma liberação massiva de gás carbônico devido ao processo de combustão. Ao mesmo tempo, também teve aí aumento de criação de gado, que você diminui também as florestas, aumenta o número de seres vivos, de animais, de plantas, de gado. Tudo isso contribuiu para que, ao longo dos anos, a quantidade de gás carbônico aumentasse na atmosfera terrestre. Então, eu estou aumentando a emissão e, ao mesmo tempo, diminuindo o sequestro. A tendência é aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera. E isso gera um problemão. Por quê? Nós temos uma coisa chamada efeito estufa. Nós estamos acostumados a ouvir a palavra efeito estufa e imaginar algo ruim. Muito pelo contrário, o efeito estufa ele é bom para a Terra, ele é necessário para a Terra. Só existe vida na Terra porque nós temos um efeito estufa. Basicamente, o que é o efeito estufa? A radiação solar, o calor do Sol emitido pelo Sol, ele chega na Terra, bate no nosso planeta, bate na superfície terrestre, aquece a Terra, e vocês devem ter estudado em física que o calor ele pode ser transmitido de várias formas. Um deles é a irradiação, no caso, o calor irradiado pelo Sol chega na Terra, aquece a Terra por condução. A Terra se torna quente e um corpo quente também irradia calor. Então, a Terra, quando ela é aquecida, ela vai irradiar um calor de volta para o espaço. Porém, esse calor que ele é irradiado para a Terra, ao bater na camada de gases que estão na atmosfera, ele é refletido de volta para a Terra. Uma parte é perdida para o espaço, mas uma parte retorna para a atmosfera. Então, observem aqui. O calor chega na Terra, aquece a Terra por condução, a Terra se torna quente durante o dia, ela fica quente. Esse calor ele é irradiado de volta para o espaço, porém uma parte dele é refletida de volta para a superfície. Então eu consigo reter o calor no nosso planeta. Se nós não tivéssemos efeito estufa, imagine que eu vou retirar toda essa parte aqui. Não tivéssemos efeito estufa, o calor bateria na Terra durante o dia e seria
totalmente perdido à noite. Nós teríamos dias quentes e noites geladas. Não teríamos a retenção de calor na Terra. Olha os próprios desertos. O deserto do Saara, por exemplo, é um deserto que tem uma baixa umidade, tem uma baixa retenção de calor. Eu tenho dias muito quentes, que chegam a 45, 50 graus, e as noites são geladas com temperaturas abaixo de zero, porque não retém calor. Não tem uma atmosfera muito densa em cima, não tem umidade, não consegue reter o calor, então fica muito frio. Nós temos uma manutenção térmica no planeta graças ao efeito estufa. Mas então por que o efeito estufa se tornou um problema para a Terra? Porque nós estamos transformando essa camada de gases em uma camada muito mais espessa. Se ela é muito mais espessa, essa quantidade de calor que é perdida para o espaço, ela é cada vez menor. Então o calor ele fica mais tempo preso na Terra, aquecendo a Terra como uma estufa. Então basicamente acontece isso daqui, olha. A energia do Sol atravessa a camada de gases, aquece a Terra. A Terra, quando ela fica quente, ela libera calor na forma de irradiação, que é refletida por essa camada. Quanto mais grossa é essa camada de gases, mais calor é refletido de volta para a Terra, menos calor é perdido para o espaço. Então, com o aumento da emissão de gases do efeito estufa, essa camada está se tornando cada vez muito mais grossa, muito mais espessa, diminuindo a irradiação de calor para o espaço. Para vocês terem uma ideia de como que isso é perigoso para nós, olha aqui um gráfico de temperatura mundial desde que a temperatura média global passou a ser medida lá no século XIX ainda, 1880. Olha a variação da temperatura média do nosso planeta. Em 1880, a temperatura média era de 13,78 graus. Aí vejo que temos variações ao longo dos anos, anos mais quentes, anos mais frios, anos mais quentes, mas a tendência é que nos últimos anos, com o aumento da população mundial, o aumento do consumo de combustíveis fósseis, a emissão aumentou, tivemos 14,19 em 1954, houve uma leve diminuição, período de guerras, ou seja, a produção o consumo de combustível diminui bastante, as pessoas ficam mais em casa, período de guerra, e logo depois, olha o que aconteceu, exponencialmente aumentando a temperatura global. Atualmente, em 2016, no caso, a temperatura média da Terra é de 14,84, ou seja, 0,94 a mais do que o padrão, a temperatura média dos últimos 100 anos. Então, quando eu calculo a temperatura média dos últimos 100 anos, é 13,9. Em 2016, ela foi 14,84, ou seja, 0,94 acima da média dos últimos 100 anos. Mas, professor, menos de 1 grau é algo preocupante? Quando você olha a média global, 1 grau é muita coisa. É uma variação que ela é absurdamente grande quando você olha a média. Quando eu altero a média de uma constante que é tão variável como a temperatura, significa que eu vou ter variações muito grandes. Eu variar 1%, 1 grau na média global de temperatura, significa que em alguns locais a temperatura ficou muito alta, em outros ficou muito baixa. Então, embora pareça pouco, menos de 0,94 graus Celsius, quando eu olho a média global, isso é muita coisa. Qual é o grande problema, então? Aqui, outro exemplo também. Isso aqui são os dados que nós temos já dos últimos 100 anos. Todo ano são feitos cálculos de temperatura global. Hoje temos satélites poderosíssimos que medem a temperatura de cada canto do planeta, conseguem fazer cálculos de temperatura global. Está constatado que realmente o nosso planeta está aumentando, embora haja as pessoas, aqueles que neguem os efeitos do aumento, que neguem o aquecimento global, o que é, na verdade, um absurdo, porque quando você analisa, as pessoas que negam isso são pessoas que estão tendo prejuízos financeiros com as medidas de contenção, né? Mas é algo inegável, que a Terra está aquecendo, é algo inegável. Existem processos naturais de aquecimento, só que esse processo, você pode ver que em 100 anos não é natural. Os processos naturais demoram dezenas de milhares de anos para ocorrerem.
Aqui nós estamos em 100 anos. Então, é um período muito curto para uma variação muito grande. Então, a ação humana ela é efetiva nesse caso. E temos as projeções para os próximos anos. Por exemplo, estamos em 2020. Temos aqui 3 cenários. Os países não agirem, não haver uma ação mundial de controle do aquecimento global, se seguir as políticas atuais ou se criarem novas políticas cada vez mais rigorosas, qual é a tendência para as emissões e de aumento na média global. Vejam que, se nenhum país fizer absolutamente nada, continuar emitindo gás carbônico como está emitindo atualmente, sem nenhum tipo de medida de controle, em 2100 a média global vai subir até próximo de 5 graus Celsius. Subir 1 grau Celsius já causa um grande problema ambiental que a gente vai ver depois. Agora, subir 5 vezes isso é algo que vai causar impactos absurdos no nosso planeta. Depois eu vou citar quais são esses impactos. Se seguirmos a política atual, vai ter um aumento de até no máximo 3,2 graus Celsius. E se criarmos medidas mais rigorosas, um aumento de 2,8. Veja que, infelizmente, não tem como conter o aquecimento global. Ele vai acontecer porque nós vivemos em uma sociedade que ela consome, ela produz uma grande quantidade de gás carbônico, independente se nós controlarmos ou não. Só se os seres humanos desaparecerem da Terra completamente para parar de crescer. Mas a tendência é o quê? Vai aumentar. Temos 3 cenários diferentes. E qual é o problema do aquecimento global? Aqui temos uma imagem que diz muito sobre isso. Essa é uma imagem artística lá do Polo Norte de um animal, o urso polar, cercado por água em todos os lugares. O Polo Norte é um ambiente da Terra que ele fica a maior parte do ano congelado. Durante o verão, algumas áreas sofrem o degelo e se descongelam. E vejo que o pobre ursinho aqui, ele ficou sem local para se alimentar. Em 2015, surgiu uma imagem que causou muito impacto no mundo, que foi essa. O urso subnutrido, que se tornou aí um exemplo de como que o aquecimento global já está começando a impactar os ursos, a fauna local. Quando você olha a imagem de satélite do Polo Norte, da Groenlândia, a região do Polo Norte, dos últimos 30 anos, você percebe claramente que a massa de gelo diminui drasticamente ao longo dos anos. Por quê? Se a Terra está ficando mais quente, a temperatura global ela vai fazer com que o gelo ele fique menos tempo, formado por menos tempo. Então, as calotas polares, ao longo dos anos, estão sendo derretidas, principalmente no Polo Norte, que em alguns anos ficou completamente derretida. Então, isso causa vários problemas. Outro problema, quando você aumenta a temperatura da Terra, você modifica o clima do planeta. Vamos ter regiões onde vão ter uma grande intensidade de chuvas que não eram comuns, de furacões que não eram comuns. Só para vocês terem uma ideia de como que o clima tem mudado nos últimos anos, até o ano 2000, havia uma média de cerca de 20 a 30 furacões por ano no planeta. Era uma média de 20 a 30 até o ano 2000. De 2000 até 2020, já são cerca de 100 furacões por ano. Você aumentou drasticamente o número de furacões que são registrados todos os anos, já nos últimos anos. E é uma tendência que vem aumentando ao longo dos anos. É uma média de cerca de 100 por ano. E algumas regiões que não vivenciavam secas, passaram a vivenciar secas como essa daqui, olha. É uma região que antes era tudo alagado e acabou secando. Então, as secas prolongadas, secas muito maiores, têm se tornado cada vez maiores. Um outro exemplo também, o deserto do Saara está aumentando também. Se você observar fotos de satélite dos últimos 10, 15 anos, você percebe que nitidamente o Saara está aumentando. As áreas secas que envolvem o Saara, cada vez maiores, porque a distribuição de água está mudando por causa do clima. Em compensação, em algumas regiões o mar ele está subindo, ele está aumentando, como o gelo está derretendo, essa água tem que ir para algum local, ela vai para o oceano, causando o aumento do nível dos oceanos, que em alguns locais do mundo já está começando a ser sentido.
Essa imagem aqui é uma cidade, é Amsterdã, na Holanda. A própria Holanda é chamada de Países Baixos, porque são países que estão abaixo do nível do mar. E é o país que mais sofre com o aquecimento global, por quê? O nível do oceano está subindo, forçando os holandeses a construírem cada vez mais diques para evitar o avanço do mar sobre o continente. Mesmo assim, em certas épocas do ano, no verão, a água dos oceanos consegue entrar nas cidades. Observe aqui uma imagem de Amsterdã, no dia normal, a água do oceano já consegue invadir a cidade em alguns pontos. E temos aqui um país chamado Tuvalu. Já ouviram falar nesse país? É um dos menores países do mundo, é um arquipélago de ilhas que fica lá no Oceano Pacífico, que é o nosso primeiro candidato a desaparecer do planeta. Observe que o país ele é formado por várias ilhas pequenas, muito bonitas, por sinal, um paraíso, que vai desaparecer em breve. Por quê? O ponto mais alto do país, o morro mais alto, tem 5 metros de altura. Então é um país que ele é muito plano, muito próximo do nível do mar e que está sofrendo bastante. Olha como é que é geralmente o país. É um paraíso turístico, mas que está sofrendo já, olha, a invasão do mar em determinadas regiões. Tem várias ilhas que já foram desabitadas, os habitantes tiveram que sair, porque já não tem como mais você plantar nada, porque a água do mar invade, ela vai contaminar o solo com sal, então você não consegue plantar mais nada. Então várias ilhas já foram evacuadas, porque não tem mais condições de abrigar a vida nelas. E esse seria o mapa do Brasil, da América Latina, da América do Sul, caso o gelo que está armazenado principalmente na Antártida derretesse. Teríamos mais ou menos esse padrão aqui. Olha. Observe que a região costeira basicamente toda seria inundada e a bacia amazônica também sofreria bastante, que é uma região que está abaixo do nível do mar. Mas a América do Sul não seria tão impactada quanto a Europa. Observem a Europa como que sofreria. A região dos Países Baixos da Holanda totalmente alagada, a Dinamarca completamente desaparecida, parte da Alemanha, então seria um grande impacto a nível mundial se todo o gelo que nós temos nas calotas derretesse. Beleza, pessoal? Semana que vem eu vou continuar falando um pouco mais sobre esses créditos de carbono, porque teve uma questão no Enem de 2018 sobre isso, e é algo muito interessante e muito importante para discutir. Então, vou deixar para a semana que vem, a gente volta, beleza? Então, grande abraço, vou finalizar aqui a gravação. Alguém tem alguma dúvida?